E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre por que mulheres se envolvem com homens que são violentos, abusadores, né? A gente teve essa semana passada, né, vários casos de feminicídio, o que é muito, cada dia vez mais comum, né, infelizmente, no nosso país. E aí, sempre vem muito aquela questão, né? Por que a mulher se envolve com o cara? Por que a mulher namorou, casou, né? Enfim. Então a gente aqui vai analisar por que algumas mulheres se envolvem com caras desse tipo, né? Então a gente tem alguns pontos para analisar. Primeiro, em muitos casos a mulher não sabe que o cara é desse tipo, ela se envolve com o cara e ela só descobre depois, né? Então, até aí, a mulher não sabia. Mas em muitos casos, a mulher sabia, né? A gente tem, por exemplo, nessa semana que aconteceu, a moça que sofreu violência doméstica, né? Sofreu agressão por parte do Calvo do Campari. A gente tem notícias de que, por exemplo, o goleiro Bruno tem namorada, casou, né? Enfim, a gente vê muitas notícias de que a mulher se envolveu com um cara, que ele já tinha medida protetiva, que ele já tinha sido fichado na polícia por violência doméstica, né, que ele já tinha um histórico de abusador, de agressor, e ainda assim essa mulher, já sabendo previamente disso, desses casos, a mulher se envolve com esse cara, né? Então, a gente fica pensando assim, primeiro, ela se envolveu com ele porque ela é burra, né? Então, assim, se a gente for por esse caminho, é só um julgamento da vítima, não tem sentido nenhum a gente conversar sobre isso, né? A gente vai conversar por que isso acontece, né? Então a gente tem que pensar nessa mulher. Alguns pontos são muito parecidos quando a gente pega todos os casos de mulheres que se envolvem com esse tipo de homem, né? A gente tem, então, alguns pontos que essas mulheres têm em comum. Então, o primeiro ponto a autoestima dessa mulher tá no chão, né? Em algumas mulheres. Então, a autoestima dela tá tão lá no chão, né? E há tanto tempo. Quando você pega o histórico dessa mulher, ela já está acostumada a ser humilhada, a ser diminuída, desde criança. Então ela passou a infância, a adolescência, ela chegou na vida adulta com esse histórico e ela continua. Então essa baixa autoestima dessa mulher coloca para ela que esse é o único tipo de homem que vai se interessar por ela. Ela não consegue raciocinar, ela não consegue pensar na possibilidade de que ela tenha uma outra possibilidade de se envolver com outro cara, né? Porque ela acha que é só aquilo que tem para ela, é só aquilo que ela merece, né? É só aquele tipo de homem que sobrou para ela. Então, na cabeça dela, é só isso que tem. Então ela vai se envolver com esse tipo de cara porque é isso que ela merece. A autoestima dela tá lá embaixo, né? E a chance dessa mulher desenvolver uma dependência emocional desse cara violento é gigante. E sobre dependência emocional, nós já falamos aqui, tem um vídeo aqui pra você ver sobre isso. Ela vai desenvolver uma dependência emocional e ela vai caminhar para um relacionamento tóxico, para um relacionamento abusivo, ela vai entrar no ciclo da violência, e a gente também já falou sobre o ciclo de violência aqui. Esse é um ponto, né? O segundo ponto é o ponto de que existe uma estrutura que diz para todas as mulheres que ela precisa de um homem, né? Então, nós vivemos numa estrutura social que diz à mulher desde sempre que ela precisa de um homem na vida dela. Ela só é validada como ser humano, como pessoa, ela só existe a partir do momento que ela se envolve com um cara. Então ela precisa casar, ela precisa ter filhos, ela precisa constituir família. Essa estrutura social que nós vivemos diz para essa mulher, desde que ela é muito pequenininha, que ela precisa de um homem. Então essa mulher passa a vida inteira buscando um homem, porque ela só vai ser validada socialmente se ela tiver um homem, né? Então a gente fala pra menininha, a gente dá uma bonequinha pra ela aprender a cuidar da criança, porque um dia ela vai ser mãe, né? A gente dá casinha, porque ela precisa saber cuidar de uma casa. A gente ensina essa menina na infância e na adolescência a limpar uma casa, porque ela vai limpar a casa onde ela vai morar com o marido dela, né? Então tudo, né, durante a adolescência, a gente vai estruturando a cabeça dessa mulher, né? Quando ela é criança, quando ela é adolescente, quando ela chega na vida adulta. Então a cabeça dessa criança, dessa adolescente e chega na vida adulta, ela tá toda estruturada, baseada no fato, ela precisa de um homem, né? Então essa mulher começa a buscar esse homem. Então a mulher, ela começa a não ver que existe possibilidade de ela viver sem ter um homem na vida dela. E aí ela vai chegando num ponto em que ela acaba se envolvendo e ela vai perdendo os filtros, ela vai perdendo os critérios, porque ela precisa ter um homem na vida dela. Então ela tá numa festa, as pessoas cobram, cadê o namorado, cadê o marido? Você não vai casar? Você não vai ter filho? Você vai ficar pra titia, você vai ficar sozinha, ninguém vai cuidar de você na velhice, né? Então essa mulher, ela começa a ficar desesperada e ela começa a não ter aqueles filtros que ela deveria quando ela olha pra um cara e ela vê que aquele cara ali não é uma boa opção, né? Porque ela precisa ter um cara na vida dela. E aí ela vai atrás desse cara que a sociedade tanto diz que ela precisa, né? Mais um ponto que essas mulheres têm em comum. Essa mulher, ela tem por trás desses pensamentos de que ela precisa de um homem, um reforço religioso, né? Muitas religiões reforçam isso, de que essa mulher precisa casar, porque ela só será uma pessoa reconhecida socialmente se ela tiver um marido, se ela tiver uma casa. Há muitas religiões que reforçam esse papel. Então, essa mulher, dentro da igreja, ela é cobrada para ter esse homem. E aí, ela fica buscando esse homem. E a igreja reforça um outro ponto que essas mulheres têm em comum. A igreja começa a reforçar um ponto de que a mulher conserta o homem. De que a mulher vai colocar aquele homem na linha. De que é papel da mulher fazer esse homem ser melhor. Então o cara é um tranqueira. Mas a mulher é capaz de colocar esse homem na linha. Como se a mulher fosse uma oficina mecânica,
como se a mulher fosse uma clínica de reabilitação, né? É a responsabilidade dela transformar esse cara num homem decente, né? A igreja reforça isso. E aí, olha, o fulano pode ser desviado, ele pode estar lá fazendo tudo errado, mas se você entrar na vida dele, né, se você modificar a vida desse homem vai ser outro homem, né? Então, a igreja reforça isso e nós temos uma estrutura social, né, que é realmente de que a mulher é capaz de transformar esse homem num homem incrível, né? E aí as mulheres acreditam nisso, né? Então ela acredita que ela pode transformar aquele homem nesse homem incrível, que é papel dela fazer isso. E aí essa mulher pega esse cara com esse histórico de violência e ela acha que é ela que vai modificar esse homem. É ela que vai mostrar para esse homem o quanto ele pode ser uma pessoa decente, né? E para isso ela se coloca nessa situação com um cara abusivo no relacionamento, com um cara com um histórico de violência, né? Então essa mulher vai se colocar nesse papel porque ela acredita que ela vai mudar esse cara, né? E aí a gente tem um outro pilar disso, né? É aquela mulher que ela é contra qualquer tipo de discurso feminista, porque ela acredita nos discursos machistas, de que existe um estereótipo de feminista, e a gente já falou sobre o estereótipo feminista, né, aqui, essa fantasia que é contada, né, e essa mulher acredita que ela tá fora disso, né, ela vê o feminismo, assim, muito da superfície, ela faz um julgamento muito superficial, e aí ela acha que ela não faz parte desse tipo de turminha feminista. Ela se acha completamente fora disso. E aí ela concorda com o discurso machista, né? De que a mulher precisa ter um cara, de que a mulher precisa casar, né? Ela concorda com os caras que dizem, por exemplo, que uma mulher que bebe, que vai pro bar, que dança funk tem que ser desrespeitada, não merece ser uma mãe de família, uma mulher de família, né? Ela concorda com isso, né? Então ela se coloca no papel, por exemplo, eu não bebo, eu não vou pro bar, eu não danço funk, então eu mereço ser respeitada. Essas mulheres não. Então esses caras estão certos em não respeitarem essas mulheres, mas eu não. Eu mereço ser respeitada. Só que ela não entende que esses caras machistas, esse discurso deles, eles colocam todas as mulheres no mesmo balaio. Todas as mulheres estão no mesmo balaio. Nenhuma mulher presta, até que se prove o contrário. E aí, essa mulher, que se julga diferente das feministas, né, desse estereótipo que é pintado das feministas, ela se surpreende quando esse cara se mostra violento, abusador com ela. Porque ela está no mesmo balaio das outras mulheres. Só que ela não enxerga isso. Porque ela acha que por ela ter um comportamento submisso, ele vai colocá-la diferente das outras, mas ele não põe. Né? E ela só descobre isso quando ele começa a ser violento com ela, quando ele começa a ser abusador com ela. Né? E aí ela se vê numa situação de que todas as feministas falaram pra ela que ela estaria correndo risco. Né? A gente tem como exemplo aquela influenciadora Cíntia Chagas, que passou por uma situação de violência doméstica e que todos os sinais diziam que aquele namorado, o marido dela, que ela acabou se casando com o cara, era um cara abusador. Só que ela preferiu acreditar no papel que ela tem como mulher tradicional, de que uma mulher serve ao marido, e ela acabou sofrendo violência doméstica, ao mesmo tempo em que ela combatia todas as pautas feministas, porque ela não se achava naquele meio. Porque existe um estereótipo pintado das feministas, né? E ela não se achava dentro daquele estereótipo pintado, logo, ela achava que ela era melhor que as feministas. Porque esses discursos machistas têm uma frase muito famosa que é assim, que a mulher não é feminista, ela tem que ser feminina, né? Ela tem que ser delicada, obediente, né? Ela tem que servir ao homem. E aí, essa Cíntia Chagas acreditou, né? Nessa visão da esposa tradicional, e ela sofreu violência doméstica, né? Então, essa mulher que se encaixa aqui, tá baseada nesse pilar, ela acha que ela tá em outro ponto, né? Que ela não tá no mesmo lugar das mulheres que bebem, que saem, que tem uma vida independente, que tem uma vida sexual independente, né? Ela acha que ela tá separada. E ela não percebe que esses caras machistas colocam todas as mulheres no mesmo ponto, até as próprias mães. Pra eles, todas as mulheres não prestam, né? E aí essa mulher só descobre isso quando ela sofre violência. Né, que foi o caso da Cíntia Chagas e de várias outras mulheres. Né? E aí, pra quem tá de fora, pensa assim, nossa, mas era óbvio que ela ia sofrer uma violência. Porque o cara tem uma história, ele tem um discurso violento, ele tem um discurso de abusador, né? Ele tem medida protetiva, ele tem boletim de ocorrência contra ele, né? O goleiro Bruno tem namorada. O goleiro Bruno, se eu não me engano, casou, sabe? Depois dele ter feito o que ele fez. E aí a gente entra num outro ponto que é comum entre essas mulheres. Essas mulheres acham que com elas a violência nunca vai acontecer. Né? E aí elas acham que elas são escolhidas e elas não acham que elas estão suscetíveis. Todas nós mulheres estamos suscetíveis a sofrer violência doméstica. Né? Mas essas mulheres acham que não, baseada naquela ideia de que comigo não vai acontecer. E infelizmente acontece. Né? E aí essas mulheres, elas acabam sofrendo violência de vários tipos. A gente sabe que a violência ela não começa com soco, né? Vem a humilhação, vem você tá sendo desacreditada, né? Você tá sendo várias outras camadas, né? E aí essas mulheres se veem numa situação de violência e elas não entendem, né? Porque elas acharam que aquilo não ia acontecer com elas, infelizmente. E aí a gente entra num outro ponto, né? Essas mulheres, elas desprezam o feminismo, né? Por não se acharem parte. E aí, junto com o feminismo, elas desprezam todo o estudo que o feminismo oferece para que essas mulheres entendam os tipos de violência às quais nós estamos submetidas, né? Então essas mulheres não estudam. Quando você não estuda sobre o feminismo, sobre o patriarcado, sobre o comportamento masculino, você não consegue identificar as nuances, você não consegue identificar os pequenos gestos violentos que vão acontecendo. Então a maioria das mulheres, elas ficam na superfície. Então elas entendem assim, o cara controlar a minha roupa, ele não pode, ele tá sendo machista. Só que ela só fica aí. Ela não estuda. E aí, a partir do momento que ela não estuda, ela continua se colocando em situações, por causa de todos esses pontos que eu falei, em situações onde ela pode sofrer violência. Porque ela não estuda, ela não se aprofunda e ela não entende as várias camadas
que a violência, estrutura machista que nós vivemos, coloca as mulheres. Então ela não aprende a identificar. E aí ela se sujeita a entrar de novo numa relação onde ela vai ser agredida, onde ela vai sofrer violência doméstica, onde ela vai sofrer vários tipos de violência e de agressão. Né? Então, quando ela não estuda, porque ela despreza tudo que é considerado feminista ou do feminismo, ela deixa de entender as estruturas sobre as quais nós estamos. Né? E aí ela não aprende a identificar. Isso faz com que ela escape de uma relação abusiva e ela caia em outra. Né? Porque já se conhece o histórico do cara. Né? Então, assim, as mulheres têm que entender o seguinte: o cara foi babaca com todas as ex dele. Ele não vai ser legal com você. O cara é irresponsável com os filhos dos outros relacionamentos dele. Se você tiver um filho com ele, ele vai ser irresponsável com o seu filho também. É um comportamento repetitivo. Né? Só que quando a gente junta todos esses pontos que eu falei anteriormente, essa mulher acredita que com ela vai ser diferente. Que com ela não vai acontecer. E as estatísticas só aumentam. Porque essas mulheres acabam entrando em relações que, para quem tá de fora, era óbvio. Né? Para quem tá de fora, era claro que aquilo ia acontecer. Mas para elas não, por causa de todos esses pontos. Tem a religiosidade, né? Tem aquela coisa de acreditar que comigo não vai acontecer, tem aquela coisa de acreditar que não, comigo ele não vai fazer. E quando existe um casamento, né? E tal, quando a mulher não identifica, ela não estuda o feminismo, ela não aprende a identificar violências, acontece uma coisa mais grave, né? Quando a violência entra no seu ápice, que é a agressão física, né? A mulher acredita que o cara vai parar. E é aí que ela se perde, né? Ela acha que o cara vai bater nela e ele vai parar. Assim que ele bater, porque ele vai tomar consciência do que ele fez, ou ele vai parar porque ela vai revidar. Né? Então tem muitas mulheres que falam assim: ah, mas o fulano que não tente, sei lá, me dar um tapa, me dar um soco, que ele toma outro. Né? Que ele toma outro. Só que o que essas mulheres não entendem é que assim, quando você fala friamente que se o fulano te dá um tapa você devolve, você tá falando isso de um lugar frio, né? Você tá falando isso de um lugar racional. E a partir do momento que o cara te dá um tapa, primeiro que a maioria dos homens é muito mais forte do que mulheres, né? A gente já tem uma desvantagem aí. Segundo, que a partir do momento que o cara te dá um tapa, você acredita psicologicamente e emocionalmente que ele vai parar. Só que o que acontece na maioria dos casos? Ele não para. E aí, quando ele não para, você se perde emocionalmente e psicologicamente. E é aí que o cara espanca a mulher. Porque ela não tá esperando. O que a mulher espera? Que ao bater e ela revidar, o cara vai parar. Só que ele não para. E a partir do momento que ele não para, essa mulher se desestabiliza emocionalmente. E fisicamente ela já não tem como competir. Só que aí o emocional dela fica completamente abalado. Porque o cara com quem ela casou, ela teve eventualmente filhos, ela confia, ela não esperava, porque ela não entendeu todos aqueles pontos, ela fica chocada. Emocionalmente ela fica chocada. E aí ela não entende, e aí ela vai sendo agredida, porque ela não consegue reagir, o emocional dela tá completamente abalado. Por quê? Porque ela esperava que ao levantar e revidar ele parasse, só que ele não para. Ele continua. E por ser mais forte fisicamente que a mulher, ela começa a ser muito agredida, né? Até o momento de que a gente chega realmente a mulher morrer, né? Ser hospitalizada, passar por cirurgia, enfim. Porque a mulher acredita que o cara vai parar. Ela tem uma segurança emocional de que ele vai parar, só que ele não para. E é aí que a mulher se perde emocionalmente, ela fica completamente abalada e ela fica muito mais suscetível a receber as agressões. Né? Então, quando a gente olha uma mulher, por que a fulana, aquela mulher, por exemplo, no caso do Calvo da Campari, o cara tem perfis na internet onde ele propaga violência contra a mulher, o tempo todo. A mulher sabe disso porque ele é conhecido e ainda assim ela se envolve com ele. Por quê? Porque ela acha que com ela não vai acontecer. Porque ela acha que ela é diferente das feministas, né? Que tem aquele, cabelo curto, tatuada, fica bebendo, saindo por aí, dançando funk, né? Todos esses tipos de mulheres que ela julga que são inferiores a ela. E aí ela se envolve com um cara desse. Não, mas comigo ele não vai fazer. E fez. Né? Então, eu espero ter ajudado a entender, porque a gente colocar a culpa na mulher é muito fácil. Né? Como se ela tomasse a decisão sozinha de se envolver com o cara. E existe toda uma estrutura que força essa mulher desde sempre, como eu falei aqui, os vários pontos, que fazem com que essa mulher procure um cara. Né? Então, quando uma mulher se envolve com um cara desse, ela nunca se envolve de maneira, eu escolhi estar com aquele cara. É sempre uma soma de todos esses pontos que fazem com que essa mulher acabe se envolvendo com um cara violento. Né? Então, quando a gente pega essa mulher e simplesmente coloca a culpa nela, além de ser muito fácil, né, principalmente para quem não está vivendo a situação, né, a gente está revitimando essa mulher. Né? A gente está colocando essa mulher mais uma vez como vítima, porque nós somos a soma dos acontecimentos sociais. Né? A gente tem que lembrar que uma mulher que ela vem de um histórico onde o avô batia na avó, o pai batia na mãe, ela arrumar um cara que bate nela é uma coisa normal. Né? A gente tem uma carga. Uma mulher que vem de uma família onde nunca aconteceu nenhum tipo de violência, a hora que um cara é violento com ela vai saber identificar que aquilo não é uma violência. Né? Mas quando se vem de um histórico onde a família era violenta com as mulheres são humilhadas, as mulheres são diminuídas, fica muito difícil para essa mulher identificar aquilo como violência. Né? Então, não dá pra gente pegar esse indivíduo, essa mulher, e avaliar sozinha aquela escolha dela. Né? Tipo, aquela mulher se envolveu com o goleiro Bruno por escolha dela, porque ela decidiu, porque é problema dela, porque ela é burra. Existe todo um histórico e toda uma estrutura que sustenta essa mulher, que faz com que essa mulher se coloque nessa situação. Né? Então, se você desconsidera tudo isso, fica difícil você avaliar por que mulheres se envolvem com abusadores. Né? Então, eu acho importante a gente analisar isso para que a gente entenda
toda vez que a gente vê uma notícia de que o agressor já tinha um histórico de violência, o agressor já tinha medida protetiva, porque a gente não acredita, né? Você conhece um cara hoje, muitas mulheres já estão pesquisando o nome completo do fulano na internet para poder saber se ele tem algum processo judicial de violência doméstica antes de sair com o cara, pra saber se o cara já foi preso por violência doméstica, pra saber se o cara já foi preso por algum outro tipo de violência, de abuso. Tem várias mulheres fazendo isso atualmente para poder sair com o cara, né? E aí isso não garante, né, que o cara não vai fazer, né? E tem muitas mulheres que não sabem fazer esse tipo de pesquisa. E tem muitas mulheres que fazem a pesquisa, veem que o cara é abusador e ainda assim segue o cara, por causa de todos esses pontos que nós já falamos aqui, né? Então fica difícil avaliar aquela vítima como se a decisão dela fosse solitária. Não é, né? É uma soma de todos esses pontos que vai fazer com que aquela mulher se envolva com o abusador, né? Que infelizmente acontece, infelizmente é comum a gente ver nos feminicídios, nas notícias de violência contra a mulher, homens com esse histórico e as mulheres se envolvendo com esses caras, infelizmente, né? Então cabe a nós estudar, discutir entre nós e principalmente orientar as meninas, né, que estão entrando na adolescência, estão se tornando adultas, para que elas estudem, elas aprendam a identificar as situações de violência, para que elas não se envolvam com caras como esses daí, tá bom? Até o próximo vídeo.